Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Posso confiar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus já. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso ajuntamento com frio. Tá frio ou não? Mais ou menos? Tá frio, gente, tá muito frio. Fui com os adolescentes final de semana, agora lá no ABG, tava frio demais, mas foi bênção de Deus. Quem hoje dormiu de tarde depois do almoço? Deu uma descansada? Teve alguns, né? Quem tirou o final de semana só para incomodar? Só incomodou. Quem incomodou? Levanta a mão. Tem uns aí que só incomodaram. É porque fica a casa fechada, não dá para sair por causa da chuva. Aí a gente começa a incomodar e assim vai. Mas é isso aí, gente. A família é assim mesmo. Irmãos, sejam bem-vindos. Que Deus possa estar no nosso meio. Nesta noite, com certeza Ele está. E é muito bom estarmos juntos como irmãos. Eu gostaria de ler um texto que eu já li várias vezes, esse texto,
que está em Isaías 57:15. Isaías 57:15 é um texto que acalenta os nossos corações. Diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. O nosso Deus, Ele é um Deus que está longe. Quantas vezes nós sentimos e percebemos e nos parece que Ele está longe, mas a Bíblia também fala que Ele está perto de nós. O maior fenômeno do mundo é um Deus que está na eternidade, mas também habita com a gente. Quando a gente está no nosso dia a dia, durante a semana, e vem as nossas lutas, Ele está ali para nos cuidar, para nos dar vida, nos dar esperança. Este é o nosso Deus. Nós vamos orar e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez nesta noite. Nosso Deus, obrigado, Pai, pelo final de semana que passamos. Obrigado, Senhor, porque podemos ter a Ti, ó Pai, como nosso Deus, que nos cuida, que nos ajuda, que nos pastoreia, que nos abençoa. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço muito por isso. E eu peço, Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo esteja aqui no nosso meio. Receba o nosso louvor, Pai, a nossa gratidão e adoração. E também, Pai, nós queremos dizer que o nosso coração está aberto à Tua palavra, aos recados do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem alguém que está nos visitando nessa noite? Se tem, eu gostaria que ele levantasse a sua mão. 1, 2, 3 pessoas que estão nos visitando. Aqui temos 2 pessoas na frente. Mais alguém que está nos visitando? Levante a sua mão. Então assim, se você estiver perto de um visitante, dê um abraço nessa pessoa. Tem 2 pessoas ali, abrace. Luiz já abraçou ali, deu 2 abraços, num só. Abrace as pessoas. Deus possa abençoar os visitantes que se aproximam de nós também. Sejam bem-vindos sempre no nosso meio. Deus possa abençoar vocês. Irmãos, nós vamos passar para o momento dos avisos. Eu sempre falo que o momento do culto onde as pessoas mais pescam é no momento dos avisos. Começa a falar muita coisa assim, avisando, a pessoa já começa a ficar com sono. Mas segura que nós vamos falar algumas coisas que estão acontecendo na nossa igreja. Primeira delas, na próxima semana, 19h30, sábado, nós teremos um encontro das mulheres da nossa igreja. Então você é mulher, uma vez por mês nós fazemos um encontro. Então venha, traga suas amigas, traga os parentes, enfim, as conhecidas, que vai ser bênção. E os jovens vão trocar na próxima semana o culto. Os jovens, em vez de fazer no sábado, dia 30, vão fazer no sábado, dia 31, vão fazer na sexta, às 21 horas, dia 30. Então, os jovens vêm para sexta-feira e as mulheres vão para o sábado. Irmãos, nós temos 2 homens na igreja que são dos mais ilustres da igreja. Eu não sei se você sabia disso, mas o Richard e o Otoniel, cadê eles? O Richard está aqui, cadê o Otoniel? Levanta a mão, Otoniel, está lá atrás. Podem ficar em pé, rapidinho. Esses homens são homens que trabalham na vigilância da igreja. Esses caras são fenomenais. Quem trabalha junto com eles na equipe aí, levante a mão. São bons chefes, não? Gente boa, gente fina. Esses caras são muito bons. Eles são os homens que coordenam o estacionamento da igreja, um dos ministérios mais importantes da nossa igreja. Eles fizeram uma ficha para realizar uma pesquisa sobre o andamento dos estacionamentos, tanto aqui na igreja como no Maneco, à noite. Você gostaria de melhorar, ajudar eles a colaborar com o ministério deles, que é da igreja? Preencha uma ficha. Eles estão entregando uma ficha, você pode entregar na urna ali, na recepção da igreja. Então, preencha lá alguma coisa que você acha que está bom ou algo que precisa melhorar. Então, participe desse ministério que é nota 10. Você que está com o seu carro hoje, quando você sair,
agradeça ao vigilante lá no estacionamento. Ele não é funcionário, ele é um voluntário. Então dá um abraço nele e agradece lá, porque ele está passando frio lá fora. São homens de guerra, homens valentes. Nós precisamos honrar esses homens que têm nos abençoado. Mais aviso, gente, não durma, por favor. Aviso não é fácil, é muita coisa, muita informação. Irmãos, nos dias 1, 2 e 3 de novembro, nós teremos o encontro dos homens do nosso estado. O irmão Júlio, levanta a mão, irmão Júlio, está dando esse aviso, ele está empenhado nesta causa. Dia 2 é feriado, então é no feriadão. Então, depois do culto, se você é homem e gostaria de ir no Congresso dos Homens, no ABG, vai ser ABG, né? É isso aí? Em novembro, nós queremos levar um bom grupo da nossa igreja, então dê o seu nome com o Júlio, ele vai orientar você. Outro aviso das mulheres. Nós teremos um congresso das mulheres da Aibacem. Será no dia 14 de setembro no ABG. Então também procure a irmã Marília para saber sobre esse evento. O tema é mulher.com, tá bom? Então, você que é mulher e gostaria de ir também, fale com a irmã Marília. E mais 2 avisos finais. O nosso pastor Roosevelt, ele está na Coreia do Sul. Olha só que chique. Na Coreia do Sul, no outro lado do planeta. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na Coreia do Sul, há muitos anos, aconteceu grandes avivamentos e um crescimento do povo evangélico muito grande. Por exemplo, nós temos igrejas lá, que quando estourou aqueles avivamentos lá, igrejas chegaram a ter 500 mil membros, uma igreja. Então, por exemplo, seria como se fosse uma Santa Maria e mais uns 200 mil habitantes. Quantos habitantes tem Santa Maria? 300 mil. Então, seria como se fosse Santa Maria e mais 200 mil em uma igreja que aconteceu um grande avivamento. Então, o que eles fazem? Eles presenteiam pessoas de outros países para que eles possam compartilhar do que tem acontecido lá. De algumas coisas que aconteceu, que não deram certo, coisas que deram certo. E eles selecionam pastores ao redor do mundo para ir lá. E o nosso pastor foi selecionado dentre um grupo de brasileiros também, e está lá na Coreia do Sul, vendo coisas muito legais. Então, é bênção. A nossa igreja, na verdade, nós estamos recebendo esse presente, porque quando o nosso pastor vai lá, também nós somos presenteados também. E um último aviso, faleceu ontem a dona Dalila. A dona Dalila foi membro fundador da nossa igreja. Alguém diz que quando morre pessoas de Deus, seriam como se colunas da igreja tivessem morrido. Essa igreja ela não é sustentada por colunas físicas, mas por pessoas que andam com Deus, que se tornam colunas espirituais. E a dona Dalila foi uma coluna espiritual desta igreja. A sua família é muito grande, é uma família que tem abençoado a nossa igreja durante vários anos. Então, o nosso desejo e a nossa oração é para que Deus possa confortar os parentes, que Deus possa abençoar os parentes e que a nossa igreja possa ainda ver coisas maravilhosas por causa da vida da dona Dalila. Os netos estão pela igreja, os parentes, e têm abençoado muita gente. Então nós louvamos a Deus pela vida dela e oramos pelos parentes que são tão queridos no nosso meio. Tá bom, gente? Então, não se esqueça, se você conhece algum parente da dona Dalila, dá um abraço hoje ou amanhã, faz uma ligação para alguém, para que Deus possa confortar os corações. Tá bom, gente? Então nós vamos passar por um momento de louvor e adoração. Nós vamos cantar ao nosso Deus músicas que colocam Deus no seu lugar, que é Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que cuida de nós. Então nós vamos adorar a Deus agora. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Que hoje, nessa noite, nós possamos oferecer a Deus um verdadeiro louvor. Eu convido vocês para louvar juntamente conosco. Vamos oferecer para Ele aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa adoração,
para esse Deus que merece o nosso melhor. Amém? Vamos bendizer o Senhor nesta noite. Vamos nas palmas? Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Bendiga o Senhor. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar, quando tudo eu te bendirei, Senhor. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar, cante ao Senhor. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, Senhor. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei todos os dias. Ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei todos os dias. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Diga ao Senhor, eu te bendirei. Entrega a Ele o seu louvor nessa noite. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Vamos repetir? Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Diga, igreja, mais forte. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, meu Jesus. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Todos os dias, Senhor, eu bendirei o seu nome, Pai. E eu venho agora, Deus, nesta noite, entregar a minha vida como louvor ao Senhor. Essas duas canções que nós vamos louvar ao Senhor nesta noite, são canções históricas que toda a igreja conhece, mas são canções que têm uma letra profunda.
a gente vai dizer que nós nascemos para adorar o Senhor. Toda vez que eu canto essas duas músicas, eu canto com todo o meu coração, com o mais profundo do meu ser. Falou: Pai, eu nasci para te adorar, eu nasci para te servir, eu nasci para agradar o seu coração. E que nessa noite você possa cantar isso do fundo do seu coração. Entregue a Ele a sua vida e diga que foi a finalidade de você estar aqui na terra, é de servir a Ele, é de adorar a Ele. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer a ti como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Senhor, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar Senhor, foi que eu cumpra em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, Senhor, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entrega a Ele o
seu viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor a ti, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi, Jesus, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, sim, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor a ti, Jesus. Oh Pai, o meu prazer sempre será, Deus, te louvar, Senhor. Foi para isso que eu nasci, Senhor, e que esse seja sempre o meu querer. Entregue a Ele, nesta noite, a tua verdadeira adoração. E diga a Ele que o seu querer seja o querer do Senhor, de estar mais perto dEle. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre e amigo,
amado Jesus. Esse é o meu querer. É o meu querer, Senhor. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dourar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Jesus, esse é o meu querer, está mais perto de ti. Oh, sim, Jesus. Oh, oh, oh. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, e em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, e em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Todos os dias, Senhor, esse será o meu querer, de estar mais perto do Senhor, de te oferecer o meu coração. Pai, me ensine a isso, Deus. Me ensine a te oferecer a minha vida como sacrifício, Pai. Eu quero sempre te entregar o meu melhor, Pai, porque perto de Ti eu quero sempre estar. Essa semana eu vivi um momento muito difícil na minha vida, na vida de toda a minha família. A igreja está passando por um luto, eu também passei pessoalmente um luto. Eu perdi minha prima ontem, aos 2 anos de idade. Ela sofreu uma catapora e hoje é raro uma criança morrer de catapora. Mas ela complicou o estado e faleceu. Faleceu ontem, foi enterrado hoje às 4 horas da tarde. Então a minha família está muito triste, desolado. Era um filho que meus tios sempre planejaram e era uma alegria na nossa casa. Eu tive a oportunidade agora de nas férias estar com eles lá e foi a última vez que eu a vi. E a gente não entende os planos de Deus. Mas nesse momento o que eu vou fazer? Eu vou murmurar? Eu vou reclamar? Não. Eu só tenho que esperar no Senhor.
E eu falei, pai, eu quero cantar um hino amanhã, que todas as vezes que eu canto ele, eu tenho que ter uma circunstância para cantar ele. Porque eu quero te louvar, não importa as circunstâncias. Olha o quanto é profundo isso, igreja. A gente louvar a Deus não importando a circunstância. Se você perdeu sua mãe, seu pai, um familiar, mas mesmo assim você vai louvar a Deus. É difícil, não é? Porque a gente não quer a morte, a gente não reconhece a morte. É algo que a gente não quer. Mas e agora? Eu só vou louvar o Senhor. Importando as circunstâncias, seja a vida, seja a morte. Mas eu ofereço o meu louvor ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar de ti, não importa as circunstâncias, Senhor. Junto aos teus pés. Sim, me leva, me leva. Pois prazer maior não há. Não há, Senhor, que me render e te adorar. Oh, oh. Tudo que há em mim, te ofereço, meu Jesus. Eu quero te ofertar, oh Senhor, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, eu sou teu amigo, Jesus. Não sou apenas servo. Declare forte, igreja. Cante ao Senhor nessa noite. Te louvarei. Não, não, não importa. Não importam as circunstâncias. Eu adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, te adorarei, meu Jesus.
somente a ti, Jesus. Amém. Graças a Deus. Tem músicas que parece que elas traduzem o que vai no nosso coração. É impressionante. Parece que elas têm tudo a ver com a nossa história. E de fato tem a ver. Nós vamos convidar agora as crianças para ir para o culto infantil. Então, as tias estão esperando, vocês podem descer. Deus possa abençoar culto desta noite. Os juniores ficam hoje, não precisa descer, vão participar do culto também aqui em cima. Se você tem algum conhecido que tem filhos, peça para ele vir ao culto e trazer os seus filhos. Nós temos berçário, tem os cultos por faixa etária, então traga as crianças na igreja, que vai ser bênção, vai ser bênção para a família. Nós vamos ter um momento de oração agora, e nesse momento eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Você tem Bíblia aí? Se você trouxe Bíblia, abra em Isaías capítulo 57 novamente. Nós falamos no início, mas não é o mesmo texto. Isaías 57, 18 e 19. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Se você não tem Bíblia, fica perto de alguém que tem Bíblia. E se você está longe de alguém que tem Bíblia, presta atenção nesse texto, é da palavra de Deus. Essa semana eu li esse texto e às vezes você encontra coisas na Bíblia que são promessas de Deus e que mexem com os nossos corações. E eu gostaria de, nesse momento de oração, falar algo de Deus para você, uma palavra de Deus para você. Então presta atenção nesse texto. Isaías 57, 18 e 19 diz assim: tenho visto os seus caminhos, mas eu o curarei. Também o guiarei e tornarei a dar-lhe consolação. Aos que pranteiam por ele, crio alegria nos lábios. Paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o curarei. Vou ler novamente. Tenho visto os seus caminhos, mas eu o curarei. Também o guiarei e tornarei a dar-lhe consolação. Aos que pranteiam por ele, crio alegria nos lábios. Paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o curarei. Irmãos, o ser humano, ele não é que nem um engradado de uma bebida ou vários produtos juntos numa caixa que são tudo igual, que tu bota num local e é tudo igual. Cada um de nós é diferente, cada um tem uma história, cada um tem um caminho, cada um está andando por algum lugar. Cada um tem uma situação. Hoje aqui, por exemplo, sentado aqui, tem gente que está no melhor momento da vida e tem gente que está no momento mais difícil da vida. Cada história é um caso. E é interessante que Deus, Ele conhece. Ele conhece. Tudo o que você tem passado, Ele conhece. Mas João, Ele não me entende, João. Ele não imagina o que eu tenho passado. Mas quando Cristo veio ao mundo, Ele sentiu o que a gente sente. Então, quando Deus dá uma palavra para nós, é de algo que Ele já viveu e de algo que Ele já sentiu. Então, a palavra para você hoje é que Deus, Ele pode curar você. Ele pode guiar você. Ele pode consolar você. Ele pode trazer paz a um coração que está aflito. Ele pode dar alegria a alguém que está triste, porque Ele tem poder para nos curar. Eu não sei a tua história,
eu não imagino o que está se passando no seu coração, e você não imagina da pessoa que está do seu lado. Mas o nosso Deus cuida de nós, e Ele quer te curar, Ele quer cuidar de você. Nós vamos orar agora, nesse momento de oração, por pessoas que estão num caminho, vivendo nos trânsitos da vida, com carro no trânsito, pegando ônibus, na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos, correndo para todos os lados, agitado com tantas coisas. Deus quer dizer: eu posso te consolar, eu posso te cuidar, eu posso te dar um caminho, eu posso te dar paz, eu posso te dar alegria, porque eu sou Deus. Nós vamos orar, e eu gostaria que você fizesse essa oração com sinceridade a Deus, dizendo para Deus: Deus, cuide da minha vida, Pai, me dá esperança, me dá um amanhã, me dá vida, Pai, eu estou precisando disso. Feche os teus olhos, enquanto nós tocamos uma música instrumental, faça uma oração a Deus, clamando a Deus por aquilo que você precisa, por aquilo que você necessita. Então, feche os teus olhos e nós vamos orar ao Senhor e vamos falar com Deus. Nosso Deus, cura os nossos corações, Pai. Nos dá o Teu caminho, Pai. Nos dá alegria, Senhor, nos dá paz. Nos consola, Pai. Nós precisamos disso, Pai. Nós não somos fortes o suficiente para resolvermos todas as questões da nossa vida. Nós não somos capazes de nos achegarmos até Deus por méritos pessoais. Nós não somos nada, Pai, mas nessa noite nós vamos pedir: Senhor, nos consola, nos dá o Teu cuidado, Pai, nos dá a Tua esperança, a Tua palavra, a Tua graça, Pai. Por favor, se tiver alguém aqui, Pai, cansado, sobrecarregado, talvez aflito, Pai, talvez triste, talvez sem direção, mostra o Teu amor, Pai, e cuida de cada um aqui. No nome de Jesus, Pai. E é nesse nome que nós oramos, Pai. Amém e amém. Irmãos, antes da palavra, nós gostaríamos de convidar você que trouxe seu dízimo e a sua oferta a entregar os gasofiláceos em adoração. Nós não obrigamos ninguém a fazer isso, mas isso é um privilégio, um presente que Deus deu aos membros da igreja de poder ofertar, de poder dizimar ao nosso Deus em gratidão. Nós não damos o dízimo para ganhar alguma coisa, isso é errado. Nós damos porque nós já fomos abençoados, é por isso que a gente faz isso. Não é para a gente ter mais, mas é para que seja em adoração a Deus esse momento. Então faça isso em adoração ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus. Nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Senhor, nós não merecemos e o Senhor tem sido tão bom com a gente. Ó Deus, como o Senhor tem abençoado famílias, vidas,
pessoas, Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos também, Pai, que a palavra desta noite venha do teu coração. Abençoe o pastor Léo, a mensagem, que seja um momento realmente maravilhoso do agir de Deus no nosso meio. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que culto abençoado, não é verdade? Graças a Deus pela misericórdia, pela bênção dele, por Deus se fazer presente no nosso meio, por Deus estar conosco aqui. Graças a Deus por isso, porque nós podemos experimentar a bondade de Deus e a misericórdia dele. E eu confesso que esse culto tem mexido comigo. Esse final de semana, tudo que aconteceu, tudo que nós estamos vivendo como igreja, assim, deu a perceber o cuidado de Deus com a vida dos seus filhos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós podemos ser consolados por Ele. Graças a Deus porque é o Espírito Santo que age em nós e nos ensina a agir. Graças a Deus por isso. Eu quero louvar muito a Deus porque quando nós nos deparamos com a morte, com o luto, é aí que nós mais pensamos na vida, né? E eu quero louvar a Deus pela atitude, pela forma como a família Flores viveu esse momento da perda da dona Dalila. O Daniel hoje aqui disposto a cantar ao Senhor, tendo um luto na família também. Isso tudo ensina a gente, isso tudo mexe com a gente, e eu já me sinto assim ensinado por Deus nessa noite. Já me sinto abençoado com uma palavra de Deus direto no meu coração. Louvar e agradecer a Deus em qualquer circunstância. Que seja esse o nosso desejo. Amém? Que seja esse o teu desejo. Feche os teus olhos mais uma vez. Eu quero orar contigo antes de compartilhar uma palavra do Senhor com você. Paizinho, muito obrigado pela tua presença conosco e pelo teu agir. Obrigado pelo consolo que teu Espírito Santo tem dado aos teus filhos. Obrigado, Pai, pelo sustento que tem nos dado. Nós te louvamos, Deus, porque podemos perceber a tua presença e sentir o teu agir em nossas vidas. Deus, nessa noite nós queremos entregar essas duas famílias enlutadas nas tuas mãos. Deus, que tu continues cuidando, confortando e consolando os corações, Pai. E que a tua mão poderosa seja percebida a cada momento nessas fases de luto que cada um vai viver. Senhor Deus, nós agora pedimos que a tua palavra venha ao nosso coração como igreja, como indivíduos, como pessoas aqui, que queremos ouvir de ti algo que nos leve para perto de ti, Senhor. Assim como cantamos, Deus, perto quero estar, é realmente isso, Pai. Nós queremos estar perto de ti. Nos ensina então, Deus, a viver perto de ti, fazendo a tua vontade, Deus. Nós oramos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que eu fiquei meditando a respeito desse assunto durante a semana, e inclusive eu fiz uma pesquisa, por assim dizer, com as pessoas que trabalham aqui na igreja. Eu fiz uma pergunta para elas a respeito do tema da mensagem, a respeito daquilo que eu gostaria de falar nessa noite. Peguei a opinião deles, se eles achavam interessante falar sobre isso, mas antes de pedir a opinião se era interessante trazer esse assunto nessa noite, eu fiz a experiência com eles. Eu fiz uma pergunta que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite, que é algo que eu gostaria que pelo menos fosse um início da nossa meditação, um início do nosso pensar a respeito de Deus, para que a nossa conduta seja guiado pela palavra do Senhor. E a pergunta que eu gostaria que você fizesse a você mesmo, e por alguns instantes pensasse, porque nesse momento você vai simplesmente ter alguns instantes mesmo, nós vamos seguir falando a palavra aqui, mas você precisa meditar melhor sobre isso em casa. Mas a pergunta é a seguinte, foi a pergunta que eu fiz para umas 8 pessoas mais ou menos. Se Deus fosse dar uma nota para a sua vida, de 0 a 10, pensa assim, se Deus fosse dar uma nota de 0 a 10 para a sua vida, que nota seria? Pensa rápido aí, não precisa responder, não precisa falar em voz alta, mas que nota seria?
De 0 a 10, que notas Deus te daria? Várias pessoas com quem eu conversei aí durante a semana, esses 8, 10, alguns dentro da igreja, outros fora, né, eu percebi que a média ficou entre 6 e 7, a média que cada um se deu. Alguns não conseguiram medir isso, né, alguns deram respostas criativas a respeito desse assunto. Mas eu fazia uma segunda pergunta. Depois disso, talvez você esteja aí pensando num 8, num 9, num 7, num 5, num 4, não sei. Não sei que nota você imagina que Deus dá a você, mas eu fiz uma segunda pergunta e era a seguinte: que critérios Deus usaria para medir a sua vida, para avaliar a sua vida? Baseado em que Deus te daria essa nota que você pensou? Se você pensa que Deus pode te dar uma nota, se Deus pode estar avaliando você, que critérios Ele usaria? Alguns usaram o critério da fé. Olha, acho que Deus avaliaria como é a minha fé, como eu creio nas coisas dEle. Outros pensaram e responderam: olha, acho que Deus talvez iria ver as minhas intenções, as minhas motivações para fazer as coisas. Outros disseram que Deus talvez iria nos avaliar pela forma como nós cuidamos da nossa família. Essa foi uma das respostas que eu tive. Olha, eu acho que Deus vai olhar a forma como eu cuido da minha família, como eu cuido da minha saúde, como eu cuido das coisas de Deus, e Deus talvez vai me dar uma nota a partir disso. Outros ainda olharam, pensaram e disseram: olha, eu acho que Deus vai avaliar de acordo com eu dar importância àquilo que Deus disse que é importante, aquilo que a palavra de Deus diz, menciona como sendo importante. Mas essa questão de avaliar, de Deus estar avaliando alguém, de Deus dar uma nota, às vezes pode parecer um pouco estranho. Às vezes você pode pensar a respeito desse assunto e entender: mas por que Deus iria dar uma nota para a minha vida? Ou talvez você pode pensar a respeito disso, quando eu penso em avaliação da sua vida, Deus te dando uma nota, talvez você pense na eternidade, talvez na entrada nos céus, na porta dos céus. Vamos ver se você vai passar por média ou não. Talvez alguns estejam pensando nisso: olha, eu vou pesar você, eu vou medir você, e se tiver tudo ok, você pode entrar na eternidade, se não, não. Eu não queria falar sobre isso. Eu não quero falar sobre a eternidade. Quando eu fiz essa pergunta essa semana para Rosalena, né, e aí ela disse: olha, Deus, a medida de Deus, Deus fosse me dar uma nota, é graça. Ele me daria 10, porque é graça. E se eu for me dar a nota, é 0. Mas Deus me daria um 10 pela graça. Aí eu perguntei: Rosalena, que critérios? Jesus. Não tem outro critério. Ele olha através de Jesus. Eu não estou querendo nesse momento pensar a respeito da eternidade, a respeito do céu, a respeito, sabe, de aquilo que nós vamos experimentar depois que fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos a eternidade. Mas eu gostaria de pensar com você, e por isso eu fui prático nesse sentido, conversando com algumas pessoas, para tentar entender o nosso momento, aquilo que nós vivemos, aquilo que está acontecendo hoje conosco. Talvez eu poderia fazer a pergunta um pouquinho melhor e dizer: olha, que nota Deus daria para a forma que você está vivendo? Pela forma com que você está levando a sua vida. Que nota seria? Bom, eu me avaliei, eu pensei a respeito desse assunto, eu fiquei tentando entender e pensando, e tentei imaginar alguns critérios, algumas coisas que Deus fosse avaliar em mim, e eu acho que algumas coisas nós precisamos realmente corrigir, melhorar, aprimorar, deixar outras e abandonar. Nós precisamos corrigir a nossa vida, mas eu gostaria de pensar com você nessa noite que, na verdade, nós temos um problema com relação a isso. Nós temos um problema com relação à nossa vida espiritual, ao nosso caminhar com Deus, justamente pela expressão que eu acabei de usar. Nós costumamos usar muito essa expressão vida espiritual, ou pensamos em vida sentimental, em vida familiar, em vida profissional, a minha carreira. Nós fragmentamos, dividimos, né, os segmentos de nossas vidas. Mas eu gostaria que você avaliasse e pensasse na sua vida como um todo. É como se você tivesse uma roda de uma bicicleta em que todos os raios têm que ser exatamente iguais, porque se um deles for diferente, se o tamanho não for, a roda não vai funcionar. Ela não vai servir para o propósito pelo que ela foi criada. Você precisa estar com equilíbrio em todas as áreas da sua vida, então tudo isso é vida.
Então, por isso a pergunta era, o que Deus vai dizer, que nota Deus vai dar para a sua vida? Não pense em vida espiritual, não pense na sua saúde, mas pense na sua vida, como um todo. E aí, então, eu avaliando, pensei, algumas coisas precisavam mudar, eu fui primeiramente por esse caminho, mas eu comecei a lembrar de como eu entendi o meu relacionamento com Deus durante a minha trajetória de vida. Eu comecei a avaliar e entender que, na verdade, nós esperamos ser aprovados por Deus. É ou não é verdade? Nós esperamos que Deus olhe para nós, para a nossa vida, para a forma como estamos vivendo, e que Deus se agrade. Em geral, é isso que nós queremos. Nós queremos agradar a Deus. Nós conhecemos a palavra, nos convertemos, entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos a salvação e recebemos de graça. A própria palavra nos diz que precisamos desenvolver essa salvação, então há um processo envolvido com isso, e nesse processo nós esperamos acertar, esperamos fazer o nosso melhor. Cantamos sobre isso, né? Eu quero te servir, quero te obedecer, né? Nós estamos sempre tentando acertar com relação a Deus. E aí eu fui entender algumas coisas da minha vida. No início do meu ministério, logo que eu me formei no seminário e comecei a trabalhar numa igreja, eu tinha ainda muito a tendência, eu já falei para os irmãos que eu sou ativista, eu gosto de fazer coisas, e a minha tendência era acreditar que uma boa avaliação de Deus a respeito da minha vida seria pelas minhas atitudes, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu produzo, entre aspas, por aquilo que eu estaria fazendo na igreja, por aquilo que eu estaria fazendo pelas pessoas. Então eu vivia correndo para lá e para cá. Houve um período, um determinado tempo da minha vida, logo no início do ministério, que eu tive nas minhas mãos 10 a 12 ministérios que eu coordenava. Eu trabalhava em mais ou menos 10, 12 áreas da igreja, né? Eu era pastor auxiliar, trabalhava com jovens, mas tinha outras funções que eu fui abraçando, fui tentando fazer, e eu cuidava do data show, eu digitava a letra das músicas, na hora do culto, se eu não estava pregando, eu estava sentado lá passando as músicas, tinha vídeo, eu estava atrás dos vídeos. Quando não estava lá, estava tocando. Teve vezes que faltava músico, e aí eu ia para a bateria, e da bateria eu cantava e ministrava o louvor para a igreja, porque eu queria fazer coisas. E aí eu fui percebendo que aquilo estava me deixando fisicamente cansado, exausto. Emocionalmente eu estava estressado, eu explodia por qualquer coisa, e eu comecei a ficar desanimado, porque toda aquela correria, todo aquele ativismo não estava me levando a lugar nenhum. E o pior de tudo é que espiritualmente eu comecei a ficar frio. Exatamente isso. Quanto mais coisas eu fazia, parecia que mais longe de Deus eu estava. E eu, às vezes, cansado, às vezes, tirando tempo que seria importante para o meu descanso, para a minha família, para o meu lazer, coisas importantes, ou até mesmo um tempo importante para planejar melhor as coisas que eu fazia, porque abracei muitas coisas e algumas delas saíam de forma errada, saíam, muito pequenas diante de tudo que poderia ser e daquilo que eu deveria oferecer ao meu Deus. Então eu estava vivendo um momento em que eu entendi que aquilo não estava legal, que não era. Eu percebi que fazer coisas para Deus não era uma boa forma de ser avaliado por Deus. Deus talvez lá de cima olhasse e dissesse assim: filho, não precisa tudo isso. E aí eu fico hoje, como eu tenho filhos, né, eu fico lembrando de como às vezes eles querem me agradar. O Mateus gosta muito de presentear, então às vezes ele faz presentes, né? Pouco tempo atrás ele pegou lá uma fita, tipo fita mimosa, assim. Aí ele pegou um papelão, fez um buraco, enfiou a fita ali, pai, fiz uma pulseira para ti, né? Aí eu falei: puxa, filho, que legal. Eu pendurei no meu quarto, pendurei na parede do meu quarto lá, mas às vezes eu fico olhando ele querendo agradar de alguma forma, eu fico, filho, pensando, né? Puxa, não precisa, né? Eu te amo tanto e você é tão especial para mim que não precisa fazer coisas. Mas é a linguagem de amor dele, né? Oferecer presentes, é o jeito que ele se expressa. Eu gosto muito disso. Mas às vezes a gente faz isso com Deus, a gente quer presentear a Deus com as nossas atitudes, com aquilo que fazemos. Depois de entender que isso não era um bom caminho, eu comecei a tentar então um outro caminho. Pensei em talvez levar uma vida um pouco mais contemplativa, botar o pé no freio um pouco e gastar mais tempo com oração e leitura da palavra. E aí eu me espelhei em Daniel, né? Eu me espelhei no livro de Daniel, na história de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu falei: eu vou orar 3 vezes ao dia. Vai ser assim, meu devocional vai ter que ser 3 vezes ao dia. Eu vou
buscar a Deus. Eu leio lá no livro de Daniel, tudo que aconteceu com ele, né? Lendo, e aí eu falei, bom, então é isso. Aí eu acordava às 4 da manhã para orar, tirava um tempo de oração e leitura da palavra, depois à tarde tirava um outro tempo, e à noite, antes de dormir, mais um tempo, e tudo aquilo, todo aquele desejo, aquela vontade, foi bom por diversos aspectos. Eu realmente me senti mais próximo de Deus, me senti com mais conhecimento, mas eu percebi que ainda me faltava alguma coisa. Talvez Deus estivesse lá, de novo, olhando, filho, tu está tentando fazer alguma coisa. Está tentando aí passar mais tempo comigo, mas teu coração parece que não está nisso. E aí eu fui entender de novo que talvez a questão de tempo que nós tanto trabalhamos, tanto pensamos, talvez para Deus ele era entendido de uma forma um pouco diferente. E aí eu vi um texto, um versículo da palavra que martelou no meu coração. E se você puder abrir a sua Bíblia aí, infelizmente hoje eu não fiz a projeção, mas é João capítulo 5. Eu quero compartilhar esse versículo para finalizar a minha experiência. Eu acho que esse versículo, ele vai sintetizar aquilo que eu estou querendo dizer com relação a isso. João capítulo 5, verso 39. Se você quiser, deixe sua Bíblia aberta, depois leia o capítulo leia todo esse contexto para você entender o que é que está se passando. Mas olha o que Jesus diz para os mestres da lei, para as pessoas que estão ao redor dele. Versículo 39 de João capítulo 5. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. Isso aqui é Jesus falando. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor, Jesus diz. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. E esse texto, esses dois versículos martelaram no meu coração, e às vezes é meio complicado entender, e você olha e, para aí, mas Jesus está dizendo que não é nas palavras que nós vamos encontrar, não são nas Sagradas Escrituras que vamos encontrar vida, não, ele está dizendo, elas mesmas dão testemunho a meu respeito, é isso aí, é na palavra mesmo, mas não é a letra, não é o livro, vocês precisam vir a mim, a Jesus, para terem vida. E aí eu entendi uma palavrinha nas entrelinhas aqui, relacionamento. Eu entendi que Deus espera de nós relacionamento. E parece que muitas vezes eu estava ali debruçado na palavra de Deus, lendo às vezes mecanicamente, lendo tantos capítulos, talvez orando sistematicamente, mas às vezes meu coração não estava ali e parecia que eu não estava indo para Jesus. Eu não estava indo para relacionamento. Eu não estava indo para a intimidade com Deus. E eu acredito hoje que o que Deus espera de nós seja relacionamento. E o relacionamento ele vai se expressar e ele vai nascer a partir do amor. Não sei se você percebeu, mas diversas letras que nós cantamos aqui falavam a respeito do amor. Acredito que o que Deus olha para nós e tenta medir a nossa vida, né, se for esse o caso, mas Ele olha para o nosso amor. É interessante que Deus ele olha para nós primeiro com olhos de amor, Ele nos ama e Ele também nos avalia a partir do nosso amor para com Ele. Eu entendi que o que Deus quer conosco é relacionamento, o que Jesus quer conosco é relacionamento, e o relacionamento não é com um livro, o relacionamento não é com uma ideologia, mas é com uma pessoa. Jesus está vivo. O nosso relacionamento é com Jesus. E a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e é ela que nos dá esse caminho para o relacionamento. Este é o manual de Deus para o relacionamento com Ele. Este é o manual de Deus para que possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, para que possamos agradá-lo em tudo o que fizermos. Mas tudo o que fizermos precisa ser baseado no amor. E me parece às vezes que realmente é esse o nosso problema, o problema de cada um de nós como cristãos. Às vezes nós estamos tentando fazer algumas coisas, estamos tentando corrigir, estamos tentando correr para lá e para cá, resolver coisas, fazer uma coisa ou outra, estamos buscando uma boa avaliação de Deus a respeito de nossas vidas e às vezes nos esquecemos um pouco com relação ao amor, com relação ao relacionamento. Então o meu desejo nessa noite é que você possa avaliar a sua vida no seu relacionamento com Deus, porque Deus espera de você relacionamento, Ele te ama. Como eu disse, eu olho para o meu filho e eu fico, não precisa algumas coisas, sabe? E às vezes eles vêm e pulam no meu colo, assim, demonstram tanto amor, eu fico, eu amo vocês, eu sinto que vocês me amam, eu fico muito feliz.
E por mais que eles tentem fazer tantas coisas, por mais que eles tentem melhorar, por mais que eles tentem, eu vou sempre amá-los. E Deus é assim com você, meu querido. Você pode talvez correr para lá e para cá, trabalhar feito uma formiguinha, fazendo uma série de coisas. Deus, Ele te ama. Não precisa você se preocupar tanto em oferecer coisas, em fazer coisas, em estar preocupado. Olha, isso precisa ser resolvido, isso precisa mudar. Pensa no teu relacionamento com Deus, na tua intimidade, no quanto você conhece o teu Deus, no quanto você conhece a palavra dEle, que dá testemunho a respeito da vida, a respeito do relacionamento com Jesus. Isso é baseado no amor. E eu gostaria de ler com você um texto da palavra de Deus, um capítulo. Nós vamos ler o capítulo todo, que é 1 Coríntios 13, e na verdade no capítulo 12, no último versículo, ele já dá uma pista do que eu quero dizer. Porque se nós vamos falar sobre o amor, Coríntios 13 é o texto áureo a respeito de amor, vai nos dar toda essa guia a respeito disso. Mas abre a tua Bíblia aí em Coríntios, capítulo 12, último versículo, entramos no 13, porque tem uma expressão no versículo 12 que eu não quero deixar escapar, que é justamente a palavra. Olha só o versículo 31, ele dizendo assim, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Em outras versões diz um caminho sobremodo excelente. O melhor caminho de todos. E aí o capítulo 13, versículo 1, começa dizendo, e eu quero ler para você, acompanha aí. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso de nada adiantaria. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Olha o versículo 9. É interessante demais isso. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Então quer dizer que aqui estão dizendo que tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que conhecemos, tudo aquilo que pensamos a respeito de Deus, toda a nossa doutrina, isso é imperfeito. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Na verdade, tudo aquilo que nós tentamos fazer para Deus, tudo aquilo que nós tentamos viver, ele está embaçado, ainda não é nítido. É como se você olhasse o seu próprio reflexo num espelho que está embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Eu percebo, queridos, que nós temos tantas teologias, tantas doutrinas, e um dos grandes teólogos disse que teologia deve se escrever a lápis, porque as coisas vão evoluindo, nós vamos entendendo melhor a respeito de Deus, e algumas coisas precisam ser adaptadas e corrigidas com o passar do tempo. Mas nós às vezes pensamos em tantas coisas, e temos tantas formas de nos relacionar com Deus, mas precisamos nos lembrar que tudo isso é imperfeito. Somos imperfeitos, e por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente acertar no relacionamento com Deus, isso vai ser imperfeito. E aí nós às vezes pensamos, se tudo é imperfeito, e se eu não vou acertar em nada,
Então, como é que eu vou conseguir viver desse jeito? Que forma eu vou conseguir agradar a Deus? Não tem jeito. Errado, tem. O caminho que Deus nos oferece é o amor. Porque Deus vai olhar para as intenções do seu coração. Deus vai olhar para o seu desejo em se relacionar com Ele, baseado no amor que há no seu coração, na forma como vocês querem se relacionar com Ele. Fica mais claro entender isso quando você lê Provérbios capítulo 16, o verso 2. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar, nós entendemos que a palavra de Deus vai nos dar um caminho aqui, vai dizer justamente isso. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Às vezes nós pensamos em tantas coisas, e aí nós olhamos para personagens da Bíblia, e nós vemos, por exemplo, Davi. E aí quando eu olho Davi a partir desse texto de Provérbios, fica fácil entender Davi sendo chamado como homem segundo o coração de Deus, mas logo depois, e o texto diz, olha, Davi, o homem, achei Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse é o testemunho a respeito de Davi lá em Atos, 2000 anos depois. Quando o Senhor manda o profeta procurar um rei, ele diz, olha, achei Davi, né? Aparece Davi, depois de todos os irmãos passarem diante do profeta, e aparece então Davi, manda chamar Davi, manda chamar o mais novo, porque quem sabe é esse que Deus quer, e Deus diz, olha, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, eu vejo as intenções. E aí um homem desse que Deus diz, olha, eu estou vendo o coração dele, ele tem um coração para me servir, ele tem um coração para andar nos meus caminhos e fazer a minha vontade. E é esse homem que depois vai cometer adultério, que vai tentar encobrir isso, que manda matar o marido traído, que era um dos seus generais. E aí você, entendendo um pouco do contexto da época, para ser um dos generais, era alguém realmente de confiança, um amigo íntimo, alguém de perto. E esse homem faz isso. Mas nós entendemos que Deus prova as nossas intenções. E aqui Davi, eu não estou dizendo que as intenções dele foram boas a cometer todos esses erros. Eu estou falando a respeito da intenção de Davi quando ele se depara com o seu pecado, quando ele se depara com o seu erro. Porque o homem segundo o coração de Deus, ele não é o homem que não peca, mas é o homem que chora quando peca. O homem que de coração demonstra amor por Deus e com arrependimento por ter magoado o coração de Deus, por ter ferido e por ter desobedecido a Deus. Então, meu querido, eu vejo que Deus, Ele prova as nossas intenções. Deus olha para o nosso coração e o que Ele espera de nós é o nosso amor. Porque ainda que eu construa toda uma teologia de como me aproximar de Deus e me relacionar com Deus, isso será imperfeito. Ainda que eu tenha muita fé e faça tantas coisas, vai ser imperfeito. Se não tiver amor, não adianta de nada. Então, o que Deus espera de você, querido, é amor. Porque Deus, Ele te amou primeiro. Então, qual seria para nós hoje, qual seria o caminho? O que você deveria fazer para agradar a Deus? Qual seria o caminho que você poderia pensar e estruturar na sua vida? O que você pretende mudar? O que você precisa avaliar? O que você quer ajustar, transformar para agradar a Deus? Você está pensando que precisa mudar alguns hábitos antigos? Que você precisa transformar coisas que estão erradas? Sim, isso tudo é importante. Mas começa pelo amor. Começa pelo interior. Eleva o teu coração aos céus e fixa os teus pés na terra. Mantenha o coração nos céus, mas os teus pés estão aqui. E é aqui, vivendo do jeito que você é, da forma que você está, que você vai amar a Deus e expressar o teu relacionamento com Ele. Então, querido, você está pensando em servir em algum ministério da igreja? Faça isso com amor a Deus. Faça isso por amor a Deus. Você está pensando em estudar mais a Bíblia para se aproximar mais de Deus? Faça isso por amor a Ele. Você está pensando em cuidar melhor da sua família, em cuidar melhor daqueles que te amam, daqueles que estão ao redor de você, e está dizendo, olha, eu preciso mudar nisso, eu estou falhando nisso. Faça isso com amor. Faça isso por amor a Deus. Está pensando em missões? Faça isso por amor. Tudo na sua vida deve ser baseado no amor. 1 Coríntios 10, versículo 31, vai dizer, olha, quer vocês estejam comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Façam isso para o Senhor. Então, queridos, eu quero te dizer nessa noite que você não precisa estar tão agitado de um lado para o outro, buscando isso ou aquilo para se relacionar com Deus. Deus te ama. Você já é amado de Deus. Você já foi alvo do amor de Deus, porque Ele entregou Jesus para morrer por você.
E o que Ele espera de você é um relacionamento de amor. E esse caminho é mais simples, é mais fácil. Ou seja, você já tem tudo nas mãos. Simplesmente avalie o seu amor e haja com amor para com Deus. Amor, ele envolve atitude, amor, ele envolve decisão. Então esse é o caminho para nós. Se você avalia a sua vida e você deu uma nota 4, uma nota pequena, não se preocupe, não é essa nota que Deus vai te dar. Deus vai olhar para o teu coração, para as tuas intenções, e talvez você olhe e diga, puxa, eu quero acertar tanto, mas eu não estou conseguindo. Deus vai olhar as tuas intenções, e se o seu coração estiver no céu, se o teu coração estiver nas mãos dEle, se você tem amor a Deus, é isso que Ele vai avaliar. Olha, esse meu filho tenta acertar, mas ele me ama. Ele até erra, mas ele se arrepende, ele chora pelo seu pecado, ele chora por aquilo que está errado, ele quer mudar. Eu não estou aqui querendo dizer que você vai manter erros, problemas, pecados. Basta você ler Romanos capítulo 6. Não vamos permanecer no pecado para que a graça aumente. Não é isso. Mas Deus te amou. Você é objeto do amor de Deus. Deus olha para você com olhos de amor. O que nós podemos fazer? Retribuir com amor, ainda que sejamos imperfeitos. Então o caminho para nós, queridos, é amar a Deus. Avalie a tua vida. Quer dar uma nota? Dê uma nota pelo amor. Deus talvez não esteja tão preocupado em dar notas para você como nós às vezes estamos. Deus espera que você o ame. O resto vai ser corrigido. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Então você tem que amar a Deus, amar a você mesmo e amar o próximo. O amor está envolvido nos nossos relacionamentos. Isso tudo vai ajustar a nossa vida. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um colega de trabalho melhor, um profissional melhor, se as coisas forem feitas com amor. Então, querido, olha para a tua vida e foca no amor. É isso que Deus espera de você. Não se preocupa com notas, não se preocupa com desempenho. Às vezes nós nos preocupamos com isso. Mas foca no amor, o desempenho vai acontecer. Se você focar no amor e entender que Deus te amou primeiro, e é por isso que você o ama, você está no caminho certo. Eu quero orar com você, e depois eu gostaria de cantar novamente aquela música, Quero Te Servir, Quero Te Obedecer. Né? E aí eu quero que nós tenhamos essa música como algo que nos ajude a meditar, a pensar e dizer assim, é realmente isso que eu quero. Eu quero servir a Deus e quero chamar Jesus de meu mestre, meu amigo, de meu amor. Eu o amo. Então que essa seja a decisão da tua vida. Fecha os teus olhos aí, ora e fala com Deus a respeito do teu amor a Ele, a respeito daquilo que você precisa entender e aprimorar a respeito de amor e estar mais perto de Deus nesse caminho que Ele nos ensina. O caminho do amor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos experimentar e sentir o Teu amor em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque Tu nos amou primeiro e é por isso que estamos aqui. Obrigado, Deus, porque Jesus morreu na cruz e essa é a maior prova de amor por nós. Nós hoje temos acesso à salvação, temos a vida eterna e podemos desenvolver a nossa salvação. E às vezes, Pai, nós tentamos fazer isso de tantas formas diferentes. Mas, Pai, nos ajuda a basear tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que somos, tudo o que conceituamos no amor. Deus, que o nosso coração esteja voltado para Ti. Que o nosso coração esteja voltado para a Tua palavra, voltado para os Teus ensinamentos, voltado para um relacionamento contigo, para que possamos Te servir, Pai, com alegria de coração, com amor, com verdade, Deus, para que tudo aquilo que em nossas vidas precisa ser mudado, precisa ser aprimorado, para que talvez possamos entender uma nota melhor para as nossas vidas, isso aconteça a partir de uma atitude de amor. Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar você a se colocar em pé e nós então encerramos o culto cantando essa canção. Né? Que seja uma oração para você, que seja uma decisão, que seja algo que você diga de coração para Deus. Deus, eu quero Te servir, eu quero Te obedecer. Faça isso com amor. Deus te abençoe. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém,
Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Sim, Senhor, que esse seja o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Quero te honrar, Senhor, todos os dias da minha vida. Jesus, me ensina isso, me ensina a te oferecer o meu melhor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Que vocês todos, amados, tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Eu profetizo sobre a igreja toda vitória, toda alegria, e que essa semana será uma semana de vitórias, uma semana de regozijo na presença do Senhor. Oh Pai, nós te entregamos este culto na tua presença. Nós te entregamos cada música que foi entoada. Nós te entregamos cada pedido que foi feito nesta noite. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos na Tua resposta. E eu creio, Pai, na Tua provisão. Abençoe a Tua igreja nesta noite. Abençoe a vida de cada família, as pessoas que não puderam vir. Deus, derrame a Tua graça, a Tua misericórdia. E que a tua presença, o Teu amor esteja sobre nós todos os dias. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por este culto e te oferecemos tudo em louvor e gratidão. Amém.